Então, vamos lá. Oficialmente agora, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa Júlio, é tarde. um prazer tê-lo novamente aqui. Júlio Galamba. Obrigado. Oficialmente da Casa dos Humildes, mas eu posso considerar também do Fé. A gente já comentou isso antes, foi, Júlio? Perfeito. E ele vai nos trazer hoje um tema muito interessante, porque, por coincidência, foi esse o tema, foi essa pergunta que eu fiz quando eu tinha 17 anos, não vamos lembrar, algum tempo atrás, né? Umas décadas atrás, e me fez entrar no Espiritismo, por coincidência, né? Essa pergunta foi que começou toda a minha pesquisa. E o tema de hoje é o que acontece após a morte. É um assunto muito interessante e ele vai nos trazer as informações, obviamente, do ponto de vista da doutrina espírita. Então vamos elevar nosso pensamento, nossa prece inicial, né? Agradecer a Deus e a Jesus sempre por essa oportunidade. Estamos reunidos virtualmente, né? Mas reunidos com o único propósito de estudarmos mais a respeito, não diria da doutrina espírita, mas das verdades espirituais, da verdade da vida maior. Pedimos, Pai, pelo nosso irmão palestrante na tarde de hoje, que ele receba todo o amparo e toda a ajuda na sua maravilhosa missão de trazer para nós esse tema tão importante, que é o que acontece após a morte. Na verdade, nos trazer essas reflexões sobre bem viver para bem morrer, vamos dizer assim. Então, Pai, que ele seja abraçado e amparado por toda a equipe da espiritualidade e que a nossa reunião transcorra em paz e harmonia. Que assim seja. Meu irmão Júlio, Cada palavra? fique à vontade. É um tema bastante. Deixa eu me colocar de novo aqui o som para melhorar para vocês, para começar os aviões. É um tema realmente, como o Rafael falou, bastante interessante, mas eu não me lembro muito como foi minha morte na última encarnação, não, sabe? Mas vamos ver como é que a gente consegue, nesse relato dos espíritos amigos, né? Principalmente na obra O Céu e o Inferno, que é de uma riqueza extraordinária, e também a Revista Espírita, né? Que ela é um céu e um inferno ampliado, uma delícia. Então, o que nos espera após a morte? Então, a certeza da vida futura, ela não exclui as apreensões quanto à passagem dessa vida para outra vida, né? Há muita gente que teme não a morte em si, né? Mas o momento da transição, porque não sabe o que vai sofrer durante essa passagem, né? Por isso se inquietam, é claro, e com razão, uma vez já que ninguém consegue fugir dessa lei fatal, né? Essa é a única viagem que nós não podemos recusar de fazer. Então, temos que preparar a mala, que a passagem já está comprada, né? Ricos, pobres, todos devem fazê-la. Se for dolorosa a franquia, nem a posição, nem a fortuna vai poder aliviar. O conceito de morte, no que diz respeito ao corpo material, constituiu-se por muito tempo na certeza da cessação total e permanente de todas as funções vitais, né? E são várias as razões que levam o homem a temer a morte. Primeiro, quando ele não tem um esclarecimento suficientemente grande, claro, a respeito da vida futura. E segundo, é a resistência em acreditar na existência de outras fontes de prazer na vida espiritual. Então, ele tem dificuldade. Será que lá tem praia? Será que tem shopping? Será que tem dança, música? Então, essas coisas fazem com que ele fique apreensivo. As coisas que ele gosta aqui na Terra, né? Com muita intensidade. O que leva o homem a fixar seus desejos nos prazeres mais elementares, como comida, bebida, sensualidade, entre as outras, né? E a perda desses prazeres, do mesmo modo que o sentimento de perda da casa, a perda da família, dos amigos, tudo isso alimenta o temor da morte. Esquece que somos seres espirituais vivendo temporariamente a vida material. Então, não existem vidas distintas, separadas, independentemente. O que há, em verdade, são múltiplas existências, ora na carne, ora em espírito. Então, urge o homem despertar de que ele não tem um espírito, ele é um espírito. Nós temos um corpo perecível e que um dia voltará ao corpo.
né? De acordo com o Espiritismo, com a doutrina dos Espíritos, não há mistério, não há privilégio na vida espiritual. Emmanuel, espírito, na obra Plantando da Vida, ele diz, além da morte, a posição evolutiva é que determina o estado da alma desencarnada, se será feliz ou será uma desventurada. A morte é, portanto, o retrato da vida. Então, se desejas alegria e tranquilidade além das fronteiras da cinza do sepulcro, semeia enquanto é tempo a luz, a sabedoria, para que possas também recolher na pátria espiritual a luz e a sabedoria. No Livro dos Espíritos, na pergunta 154, o Sr. Kardec pergunta se é dolorosa essa separação da alma e do corpo. E os Espíritos dizem que não. Independente da maneira do desencarne, não dói morrer. O corpo quase sempre sofre durante a vida muito mais do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são, na verdade, para ele um gozo, porque ele vê chegar o termo do fim do exílio. Né? É assim quando a parturiente, né, sente todas as dores, todas as cólicas e não chega a hora, mas depois valeu a pena. Né? Então, o que vem depois é que realmente dá essa força de passar por uma dor boa, né? Porque na morte natural, o que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, essa que vem pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, nessa o homem deixa a vida sem o perceber. É como uma lâmpada que se apaga pela falta de óleo, diz os espíritos amigos. Mas qual a situação real da alma imediatamente após a morte do corpo? E eles dizem que no momento da morte, tudo se apresenta confuso. É comum para todos. Ela precisa algum tempo para se reconhecer, ela conserva-se meio tonta do estado do homem que sai de um profundo sono e que procura compreender qual é a situação. Né? Quem não já acordou de manhã assim e não sabia onde estava até passar umas frações de segundo e descobrir que estava dentro de casa. Então, é esse tipo de perturbação que acontece. Agora, o tempo da perturbação pós-morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, pode ser de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. Vai depender da lucidez das ideias e a memória do passado começam a voltar à medida que se destrói a influência da matéria, que ela acaba de separar-se e que se dissipa o nevoeiro que obscurece os pensamentos. Quanto mais grosseiro o seu perispírito, maior a sua dificuldade para entender a realidade. E a grosseria do perispírito está muito relacionada com a qualidade dos sentimentos. Não é nem basicamente com a qualidade de vida, mas como sentia a vida, como lidava com as intempéries da vida, com as adversidades da vida. Ela é menos longa, essa dificuldade, entretanto, para aqueles que, quando na carne, se identificaram com o seu estado futuro. Né? Porque esses compreendem imediatamente a sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. Nada tem de penosa para o homem de bem. Ela é calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar suave. Então, morrer é bom para quem soube viver bem. O senhor Sanson, na Revista Espírita, em 1860, ele passou anos num sofrimento cruel. Ele fazia parte da Sociedade Espírita de Paris. Né? E ele pede ao presidente da sociedade que se lembre dele, do seu pedido antigo, de o evocar em espírito o mais imediatamente possível, a fim de que ele possa servir de alguma coisa no além-túmulo, dando-lhe os meios de estudar fase por fase nessas evocações e que sejam feitas tantas vezes que seja necessário. E assim foi feito, o mais cedo possível, depois de sua morte, 1 hora antes da inumação. O senhor Zazon descreveu com perfeita lucidez o instante da transição. Ele se viu morrer e ele se viu renascer, ou seja, ele se viu desprendendo-se do corpo carnal e assumindo plenamente a sua condição espiritual. Circunstância pouco comum e que se devia à sua grande elevação espiritual. O senhor Allan Kardec pergunta a ele: Zazon, estavas doente?
e continuas doentes ainda, o que sentis agora? Que sensação experimentas? E ele diz, a minha posição é bem feliz, pois não sinto mais nada de minhas antigas dores. Estou regenerado e novo em folha, como diz Isaías. Ao fim de quanto tempo, pergunta o Sr. Kardec, recuperaste a lucidez de vossas ideias? Ele disse, ao fim de mais ou menos 8 horas. Deus, repito-vos, me dera um sinal de sua bondade. Ele me julgara suficientemente digno e nunca poderei agradecer-lhe bastante. E Kardec ainda tenta puxar mais. Né? Estás certo de que não és mais desse nosso mundo? É certo que não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e apoiar. Ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve reerguer a crença do justo e do bom. Sou espírito, minha pátria é o espaço, e meu futuro, Deus que irradia-se na imensidão. Gostaria eu muito de poder falar isso para os meus filhos, pois lhe ensinaria tudo o que eles sempre tiveram má vontade de acreditar. E a gente se lembra agora de Lázaro e o mendigo, né? Então, Kardec diz, e que efeito vos faz experimentar a visão do vosso corpo aqui ao vosso lado? Ele diz, meu corpo, pobre e ínfimo resto mortal. Tu deves ir para o pó, e eu guardo a lembrança de todos que me estimavam. Obrigado, meu pobre corpo, purificaste meu espírito, e o sofrimento 10 vezes santos deu-me um lugar bem merecido, visto que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. A vida e a visão se rompem, e levado por não sei qual prestígio, nos encontramos no mundo onde tudo é alegria e grandeza. Ó, meu amigo, eu sei que lerás o que lerás no meu túmulo. Minha satisfação é bem grande. Muito obrigado. Muito obrigado. Falai. Falai para que os incrédulos tenham fé a Deus. Falai, coragem, confiança, e que meus filhos possam se converter a uma crença reverenciada. Um espírito evoluído, esclarecido, bom, mas muito preocupado com a condição dos filhos, natural de um pai, natural de uma mãe. Mas que essa aflição, que essa preocupação não se transforme numa aflição. Que a gente precisa entender também que nossos filhos são espíritos, que têm o guia espiritual dele, que têm o livre-arbítrio dele e que são imortais. Então, é a preocupação apenas de entregar a Deus. O estudo sistematizado do Espiritismo é hoje, como foi no passado e será no futuro, uma necessidade que não se deve postergar, seja qual for o motivo. A doutrina possui uma filosofia otimista, que pode ser aplicada no comportamento do homem, alterando para melhor sua existência. É a religião do amor e da caridade, que reaproxima a criatura do seu Criador através da moral do Cristo, proporcionando uma felicidade desde já. Simples nos seus esclarecimentos, exige apenas meditação e análise, a fim de que o aprendiz adquira segurança de fé e lógica decorrente da razão. O Espiritismo conscientiza o homem da necessidade de esforçar-se para superar as suas más inclinações. Se temos a certeza absoluta de que iremos um dia deixar esta vida, pelo que comumente chamamos de morte, por que a tememos? Por que tememos a morte? Né? Vários são os motivos. Primeiro, diz o senhor Allan Kardec, instinto de conservação. Espíritos imperfeitos, presos ao instinto animal, onde a preservação da espécie o envolve demoradamente pelo estágio de intensa sexualidade. E pela ideia de céu e inferno que foi construída no nosso inconsciente ao longo das nossas encarnações. Durante muitos séculos, nós mesmos professamos a ideia de céu e de inferno. Então, ele não se sente merecedor de ir para o céu, somos pecadores. E nem de se ver num lugar de extremo sofrimento. Né? Se eu não mereço ir para o céu, porque eu sei que eu sou um pecador, eu só tenho um caminho, o inferno. Então, eu já sei que vou sofrer. Então, na hora da morte, isso traz muita aflição. E o céu, que nos é oferecido como recompensa ao partir, também não deve ser um lugarzinho muito agradável, não. Né? Onde o espírito vai ficar eternamente em estado de meditação, uma felicidade monótona, onde o amor não dispõe de recursos para socorrer o caído,
isso já seria um motivo de grande perturbação. Então, a reencarnação ou a justiça de Deus, a cada dia vai se tornando mais evidente, já que encarnamos milhares de vezes, confirmado no diálogo de Jesus com Nicodemos, lá em João 2, 3 e 12. Então, o temor da morte também se dá por sabermos que espíritos que nos cobram certas contas, assim como nós também cobramos de quem nos deve, né, não aprenderam ainda a perdoar de coração e nos aguardam para o reajuste de contas. Muitos dos pesadelos que nós temos é o reencontro com esses espíritos. Quem não se lembra do reencarne de Sigismundo, que quando o pai dele percebe ele se aproximando, ele vê um espírito, tem medo, mas não sabe por quê. Eu tenho muito medo dele, eu sei que ele vai me fazer o mal. Então, nós temos também esses amigos desencarnados que também ainda não se evangelizaram e querem cobrar a sua dívida. E isso amedronta, porque não sabemos se já fomos perdoados e se seremos perseguidos novamente. Mas o Evangelho é maravilhoso, é o Consolador prometido por Jesus. Existe uma maneira de sabermos se fomos perdoados. Jesus nos ensinou a nos oferecer a oração do Pai Nosso como modelo de oração, porque nós seremos perdoados na mesma medida em que estamos perdoando. Por quê? No dizer de Pedro, na sua epístola, no capítulo 4, versículo 8, ele diz: o amor cobre uma multidão de pecados. O que significa que nós podemos alterar o mapa da nossa vida, ajudando, fazendo bem, orando pelos outros, pelos pecadores, pelos aflitos, pelos que nos perseguem, fazendo crescer no nosso coração a ideia de que é possível um dia amar os inimigos. Esse amor ao inimigo ele é construído. A doutrina espírita ela matou a morte, né? Porque a doutrina espírita Jesus redivivo. Jesus, na sua transfiguração, ela deu ali o exemplo de que a morte não existe. Nós somos o mesmo espírito ao adentrar na pátria espiritual. A obra O Céu e o Inferno, ele é composto de 19 capítulos. Ele expõe um exame comparado das doutrinas sobre a morte e vai além. Ele discorre sobre as penalidades e as recompensas futuras. Aborda a questão dos anjos, dos demônios, tece vários comentários sobre as penas, culminando com a exposição de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e depois a morte física. Então, O Céu e o Inferno é uma obra de leitura obrigatória para todos nós, por todos aqueles que pretendem conhecer com mais profundidade o outro lado da vida corpórea, que querem compreender o que se processa e como se processa a justina divina e o quão ela é justa. Afirma o Sr. Kardec que dificilmente o leitor deixará de refletir sobre suas atitudes ao ler e assimilar o conteúdo do item O Código da Vida Futura, que integra o capítulo 7º da obra do Céu e Inferno, da codificação, que trata da vida presente e, como consequência, passa a descortinar uma nova perspectiva de vida e busca da felicidade. Na segunda parte da obra, o Sr. Kardec recebe várias comunicações de espírito. Nós selecionamos uma muito atualizada para os dias de hoje, mas foi de uma rainha na França em 1858, onde eles mantiveram um diálogo bastante instigante, bem diferente da comunicação do Sr. Sazon. O Sr. Kardec pergunta: que sensação experimentaste ao deixar a vida terrestre? Ela diz: ainda continuo percebendo a perturbação do mesmo dia. Sois feliz? Lamento a vida. Gostaria que meu corpo se levantasse do sepulcro. Lamentais não ter sido sepultada em seu país e ter sido sepultada entre os cristãos? Ela diz: a cerimônia fúnebre me prestada foi bem pouca coisa. Eu era uma rainha e nem todos se ajoelharam diante de mim. Meu sangue não pode ser confundido como na multidão. Eu nasci do mais nobre sangue da Índia. E aí Jesus pergunta: qual a vossa opinião sobre o Cristo? Ela diz: o filho do carpinteiro, ele não é digno de ocupar o meu pensamento. E Kardec vai puxando dela recordados de ter tido outras existências na Terra antes dessa que acaba de deixar. Ela diz: eu devo ter sido sempre rainha.
A posição que ocupaste na terra vos dá uma posição mais elevada no mundo em que estáis hoje? Ela disse, sou sempre rainha. Me envie meus escravos para me servir. Não parecem que se preocupam aqui comigo. No entanto, eu sou sempre eu. A comunicação encontra-se na íntegra, na segunda parte da obra do céu e do inferno. Nós trouxemos apenas essa aflição dela, que justifica justamente o estado em que ela teve a permissão de se comunicar com alguém. Porque até então, ela, ao não se comunicar com ninguém, era unicamente perturbação. Daí a importância da mediunidade para socorrer os aflitos, os sobrecarregados. E segue com as comunicações, onde se inicia com espíritos felizes, né? O senhor Kardec, ele já inicia as comunicações com espíritos felizes, como vimos a do senhor Jason. Então, depois ele vai para os espíritos de condição mediana, espíritos sofredores, espíritos de todas as condições, felizes, de expiação e prova, alguns que, pela falta do orar e vigiar, tiveram uma atitude impensada, que o levou a anos ou séculos de sofrimento na pátria espiritual. Os suicidas, precisam muito de nossas orações, porque estes, ao adentrar no mundo dos espíritos, eles sofrem uma grande decepção, a decepção de se verem vivos. Isso foi dito pelo próprio suicida lá na obra. Todos passam pelo processo de purificação pessoal, ou seja, sofrem, se arrependem, recebem lições educativas, entendem o que deve ser feito e precisam reencarnar para consolidar o aprendizado. Então, que nossas orações sejam durante, quando a gente observar um crime na rua, um acidente provocado por alguém, ou na televisão, né, o estrupador, que a gente não ore só pela vítima, que a gente ore também pelo criminoso. Porque ele é, de entre todos, o mais necessitado de prece. Porque ele agora se endividou mais ainda. Certa feita, perguntaram a Chico Xavier, Chico, o que acontece com esses espíritos criminosos, violentos, de coração endurecido? Quando eles morrem, o que acontece com eles? Chico disse, eles vão para a fila da reencarnação e retornarão como nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos amigos, sogro, sogra, colega de trabalho, nossos chefes, nossos subalternos. Daí essa necessidade de nós ligarmos. O cristão, ele não pode agir diferente do Cristo quando disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele, quando ele disse isso, ele disse àqueles que estavam matando ele. No caso do garoto, do número 4, Marcel, ela é registrada na obra Céu e Inferno também. Marcel tinha mais ou menos de 8 a 10 aninhos. Ele nasceu totalmente contorcido, as pernas enroscavam o pescoço, uma magreza que era a pele e o osso, o corpo todo em chagas, dores insuportáveis. Ele espiava e era feliz nessa condição. Um dia ele diz, doutor, tenha a bondade de me dar uma daquelas pílulas iguais a de ontem, para que meu filho, se eu te der mais desses remédios, ela vai te fazer mal. Existe um limite. Esse doutor, é que eu sofro tanto, que dificilmente consigo orar e pedir a Deus que me dê forças, pois eu não quero incomodar os outros enfermos que estão ao meu lado. O médico ficou encantado com a capacidade desse garoto, que mesmo nessa situação de tremendo sofrimento, se preocupou com o seu próximo. Ele é evocado pelo senhor Allan Kardec alguns meses depois, né? E o senhor Allan Kardec pergunta quais as causas, né, entre tantas as coisas, e que estes sofrimentos o levaram a tanto sacrifício. Ele diz que esses sofrimentos de 8 a 10 anos que estou passando nessa condição é o restinho que me faltava da última encarnação, que eu vivi nesta mesma condição até a minha velhice. E agora ele retorna como um espírito completista. Ora, André Luiz, a história todos nós conhecemos. Na sua última encarnação, que psicografou a coleção Nosso Lar, através do nosso querido Chico Xavier, era um médico, né? Mas ao chegar na pátria espiritual, ele se vê em região de muito sofrimento, constantemente acusado de suicida pelas vozes que o cercavam.
Ele foi resgatado, conduzido a uma região que nós já conhecemos como sendo a colônia Nosso Lar, né? O instrutor Clarencio cuida dele, mas diz: André, eu lamento muito que você tenha vindo pelo suicídio. Mas André não aceita essa condição de suicida. Ele era médico. Como suicida? Eu lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Clarence, refiro-me ao suicídio inconsciente, André, próprio das pessoas que levam um estilo de vida que ocasione a redução das forças físicas e vitais necessárias para o cumprimento com êxito da encarnação. André está passando por um julgamento, sem se sentir acusado, sem se sentir atacado ou humilhado. Ele é apenas convidado a entrar em contato com a própria consciência, para dali ele tirar suas próprias conclusões. André Luiz mais tarde reconhece também que são exemplos de suicídio inconsciente: beber desmedidamente, fumar, usar drogas, excessos alimentares, descontrole emocional, mágoa, raiva, ódio. Tudo isso consome demais as energias, né, do fluido vital que nos daria para manter durante mais anos. Então, nesse contexto, a consciência de André é desnudada naturalmente por espíritos bondosos, que não estão ali para humilhá-lo, e sim para ajudá-lo a reencontrar-se consigo mesmo. E conclui o diálogo com os instrutores, André. Eles eram tão amorosos comigo, que não me dilaceravam o desejo de reação. Doía-me no peito a vergonha, e eu chorei. Chorei perante todos eles. Então, cada espírito sofredor ou feliz nos deixa uma lição. Todos eles que vieram através da obra O Céu e o Inferno nos deixam a lição. Assim como cada doutrinação que a gente faz nas casas espíritas. Na verdade, aquele contato de 3, 4, 5 minutos com o espírito sofredor é apenas ele dando um recado para nós. Olha como eu estou. E sabe por que eu estou assim? Para que o doutrinador, aquele que está achando que vai levar para ele consolo, fé e esperança, aprenda com ele a não repetir os mesmos erros, para não se colocar também naquela dor. Porque se não é a equipe espiritual o envolvendo e trazendo ele com todo carinho para conversar conosco, ele sairia do mesmo jeito. Nós não temos autoridade moral. Não é? O senhor Allan Kardec publica na Revista Espírita de 1862 um caso antagônico ao da rainha, ao qual nós ouvimos maravilhosamente bem. Era uma jovem bela, de nascimento ilustre. Ela morreu em 1851. Era uma dessas pessoas cujo coração, ao fazer a oração na oração fúnebre dela, todas as bocas diziam: por que é que Deus tira tão cedo uma pessoa dessa da face da terra? Ela era boa, doce, indulgente para com todo mundo, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal. Tratava os inferiores com benevolência, sem ares de altivez ou com uma proteção humilhante. Sua benevolência era inesgotável, era a caridade do coração e não da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que ela secou, os desesperos que acalmou, pois essas boas ações tinham por testemunha apenas ele e os desgraçados que ela assistia. Ela sabia descobrir esses infortúnios ocultos, que são os mais pungentes, socorriam-os com uma delicadeza que eleva a moral e a autoestima do socorrido. Sua posição e as altas funções do marido a obrigavam a governar a casa ao qual não podia esquivar-se. Mas, satisfazendo as exigências de sua posição sem mesquinhez, mantinha a ordem, evitando o desperdício e as despesas supérfluas. Isso lhe permitia realizar todas as necessidades da casa e com a metade do que teria custado se tivesse sido uma outra pessoa. Com esta economia, ela tirava também uma parte da sua fortuna e levava para as suas atender os necessitados. Era uma tarefa sagrada por ela. Ela encontrava, assim, um meio de conciliar seus deveres com a sociedade e para com a desgraça. Ela foi evocada 12 anos após a sua morte.
Por um de seus parentes iniciado no Espiritismo, ela deu à comunicação a seguinte resposta a diversas perguntas que a ela foi dirigida. E ela diz: tem de razão, meu amigo, de pensar que sou feliz. Eu estava, porém, entre os bem-aventurados na terra, pois não me recordo de ter sentido desgosto real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, eu tinha tudo o que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade perto desta que se experimenta aqui? Aqui tudo respira amor, confiança, sinceridade, por toda parte os corações afetuosos, em toda parte amigos, em parte alguma nós vemos invejosos ou ciumentos. Tal é o mundo onde estou, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente, seguindo o reto caminho. Porém, me aborreceria uma felicidade uniforme. As ocupações, embora isentas de fadiga, todos têm sua missão a cumprir, seus protegidos a assistir, amigos da terra a visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. Asseguro-vos que ninguém tem tempo de se entediar um segundo sequer. Não acrediteis que eu seja simples espectadora desse grande espetáculo. Eu teria vergonha de ficar inativa quando todo mundo se ocupa. Uma importante missão me é confiada e esforço-me para cumpri-la da melhor maneira possível. Mas não foi sem lutas que cheguei ao lugar que ocupo nessa vida espiritual. Durante várias existências, passei pelas provas do trabalho e da miséria que escolhera voluntariamente para fortalecer e purificar a minha alma. Tive a felicidade de sair delas vitoriosa, mas restava uma a suportar, a mais perigosa de todas. Dessa eu me esquivei por várias encarnações, a da fortuna, a do bem-estar material. Sem nenhuma amargura, ali residia o perigo para mim. Antes de tentá-la, eu quis sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Muitos outros espíritos, seduzidos pela aparência, apressam-se a escolhê-la. Fracos demais, infelizmente, para enfrentar o perigo, as seduções que triunfam de sua inexperiência. Eu, a nobre dama, a Condessa Paula, como vós ganhei meu pão com o suor do meu rosto. Aguentei privações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, eu teria fracassado. Eis a frase esculpida no frontispício do dólmen do Sr. Kardec. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. E nós acrescentamos, até se tornar um completista. Quando me adentrei a conhecer um pouco mais a doutrina espírita, me apaixonei pelo livro Céu e Inferno, ouvindo o depoimento dessa Condessa Paula. A primeira atitude, mais ou menos há uns 25 anos que eu tomei, foi de não jogar mais na loteria. Porque eu tinha certeza que eu ia perder minha encarnação. Né? O autoconhecimento, a gente vai tendo a coragem de admitir que ainda tem tendências que não são tão nobres, preguiça, facilidades, comodismos. Né? E eu não estaria aqui conversando com meus amigos, com meus irmãos de fé, se eu tivesse ganho na loteria. Né? Talvez eu estivesse, né? Não lá em Glória de Gotá, né, no meio das selvas, mas talvez eu estivesse falando com vocês lá de cima, né, dos picos, né, dos Andes, né, em algum palácio, para dizer: olha, pessoal, me desculpem, mas eu estou aqui nesse castelo, minha internet não tem problemas. Né? Não sei se eu teria me lembrado de vocês. Com certeza não, né? Porque o mundo, a porta é muito larga. Então é nisso que a gente tem que agradecer a Deus pelo nosso carinho, né, pelo nosso momento. No livro Missionário da Luz, o Espírito André Luiz, no capítulo 12, né, na página 69 a 71, encontramos uma explicação que ele traz sobre o espírito completista. Ele diz que Manassés, atendendo à curiosidade de André Luiz, explicou o que é completista. É o título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferece. Esses casos, embora raros, existem. Passam frequentemente para o plano espiritual pessoas anônimas, sem ficha de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. Nessas, nós incluímos as mães. A cada um segundo suas obras, o céu como na terra.
Tal é a lei e a justiça divina. Pois vamos colocar o céu e o inferno no seu devido lugar, nos estudos regulares das nossas casas espíritas, na cabeceira de nossas camas, e, sobretudo, no nosso dia a dia. O Espírito Alta de Souza nos presenteou com uma bela poesia que nós vamos trazer logo mais para vocês, porque nós precisamos meditar um pouco quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. E o que estamos fazendo aqui. Muitas vezes a gente se aborrece com os instrumentos que Deus colocou para nos desenvolver a paciência, a tolerância, a fé e a esperança. Eu sou apaixonado por aquele livrinho Jesus no Lar, de Neil Lúcio. Quando eu li aquele livrinho pela primeira vez, eu já falei tanto isso em tantos lugares que, com certeza, eu já falei lá na nossa querida fé, para todos nós. Né? Mas é um livro encantador. A cada capítulo, uma mensagem de Jesus. E certa feita, depois que eles andavam por todos os rincões por ali, eles se reuniam na casa de Simão Pedro. E ali Jesus procurava saber como é que estava um, como é que estava o outro, e sempre deixava lições. Porque com Jesus, quando caía uma folha, ele deixava uma lição. Se era uma figueira seca, ele deixava uma lição. Se era um pássaro, se era uma videira, se era qualquer elemento da natureza, sempre trazia uma lição para a vida eterna. E Pedro, nesse dia, estava de semblante muito fechado. Claro que Jesus sabia o motivo. Mas ele diz, Pedro, como foi seu dia? Ele diz, Senhor, não foi muito bom, não. Mas, de certa maneira, foi até bom, porque eu me encontrei com um tio que é sovina e o sobrinho que é mentiroso quanto os maus. Eles me defrontaram em praça pública e ali mesmo eu coloquei cada um em seu lugar. Fui aplaudido pela multidão, porque ninguém gostava deles. E tem uma coisa, eu não me arrependo. Pedro tinha, assim, essa intimidade com Jesus, né? Porque ele era muito verdadeiro, Pedro. Ele não colocava uma máscara quando estava dentro de casa ou na rua. Era um homem rude, mas era um homem sincero. Era uma pedra bruta, mas era uma pedra forte, né? Foi ali que Jesus escolheu justamente para colocar o seu evangelho. E Jesus diz, Pedro, o que usa um carpinteiro para construir uma casa? Só assim, ele usa ferramentas. Pois bem, os nossos parentes mais próximos são o serrote e o martelo para construirmos o reino de Deus dentro de nós. Então, nós precisamos ler essas mensagens que vêm para nós. Os espíritos tiveram muito trabalho de se aproximar de um médium. Se Chico Xavier colocou em praça pública todas essas palavras, elas têm força, elas têm poder. Nós precisamos meditar sobre cada uma e canalizar essa mensagem para dentro de nós. O grande equívoco de Santo Agostinho, aquele que se destina a ser estudioso do Evangelho de Jesus, é que nos primeiros anos de estudo, ele usa toda a ferramenta para educar o outro, para mostrar ao outro enquanto o outro está equivocado. O Evangelho é ferramenta para construir dentro de nós, né? Tirar a trave dos nossos olhos. O argueiro do nosso próximo deve ser tirada com carinho, né? Aquele carinho que André Luiz recebeu dos irmãos, mostrando a ele com amor, com carinho. Reflete um pouco demais. Eu sempre fosse um cara dedicado à família, né? Muito paciente, né? Tratava todos com muita bondade, teus clientes, teus pacientes, né? Tu agradecia a Deus pela vida, pela família, pelo trabalho, pela profissão. Então, essas reflexões é que vão nos transformando e nos tornando seres melhores, né? E esse cadinho que vocês conseguiram hoje para mim é um presente assim inenarrável. Não tem como negar, depois que a gente conhece o Evangelho de Jesus, a oportunidade de tomar uma pílula do seu Evangelho, né? Nós vamos passar ainda muitas encarnações lutando e trabalhando para que o orgulho, o egoísmo, a vaidade não aflorem mais uma vez. Para que a gente possa, através do exemplo de Chico Xavier, incorporar a humildade em definitivo, para que a gente tenha a coragem de ser instrumento nas mãos dos bons espíritos. Porque muitas vezes, um médium numa casa espírita
não recebe uma comunicação de teor elevado, uma mensagem que contagia a todos e sensibilize todos, e que o Espírito, no final, diga Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, e seja lá qualquer nome que seja conhecido, porque ele acha que os próprios colegas não vão acreditar nele. Que será animismo, ou que ele está querendo ser o médium principal da casa para se apresentar para os outros. Isso é de uma maneira geral. Na obra Manuel Filomeno de Miranda, né? No projeto Manuel Filomeno de Miranda, quando ele trata da mediunidade, ele trata sobre isso. Então, cabe ao médium, cabe a ele a decisão de saber se o que ele está fazendo bem a ele ou mal, a nível de se sentir melhor ou pior. O que os outros pensam é inevitável. É inevitável. Nem Jesus se libertou do julgamento dos outros. Né? E, pelo contrário, Jesus foi pior porque ele ainda foi colocado em armadilhas. Todas as situações que os judeus levavam para Jesus não era para receber a orientação. Não. Faz bem feito o dirigente de uma casa que trata todos os médios igualmente e exercite para que todos desenvolvam essa capacidade de dia sim, dia não, reunião sim, de reunião não, estarem prontos para serem instrumentos dos bons espíritos. Porque para os obsessores, ninguém precisa se preparar, não. Nós já estamos muito bem preparados. São os nossos afins, são os nossos amigos que muitas vezes em desdobramento da noite de sono, é com eles que nós vamos passar as noites. São pessoas queridas de outras épocas, mas que ainda gostam de conversas perdidas, né? De atividades que, no final, discussões políticas, filosóficas, religiosas, sem fim, quem está certo, quem está errado, ou então, procurando se esconder de seus próprios defeitos, elevem um para ser aquele, o Judas do dia. Vamos agora meter o pau nesse aqui, porque nem eu olho para tu, para os teus defeitos, nem tu olhas para os meus. Então, é nesse sentido que a doutrina espírita vem para nós como consolador prometido. Somos espíritos imperfeitos? Não, porque tudo que Deus faz é perfeito. Nós somos perfectíveis. Fomos criados para a perfeição e o seremos. Precisamos dar tempo ao tempo e não perder o tempo que já perdemos no passado. Né? Então, para que sejamos sempre envolvidos nessa bondade que faz com que, numa tarde dessa, as nossas almas estejam unidas pelo coração. E a gente sente a presença de Jesus nos abraçando, como se nós estivéssemos ali bem pertinho do outro, porque o nosso perispírito já consegue se expandir até aqueles que a gente já ama, que a gente já sente saudade, que a gente já sonha e que a gente fecha os olhos, já vê o rostinho, o sorriso, o semblante, o carinho. Então, é isso que faz com que nos tornemos irmãos em Cristo e em Jesus. E o Espírito Alta de Souza nos presenteia com essa bela poesia. Alma exilada da mansão divina, que choras no caminho de tantas dores, não te afaste dos trilhos redentores em que cumpres estranha e dura sina. Sorve em silêncio a taça de amargores que a ingratidão do mundo te destina, abençoando a prova que te ensina a viver para o bem, por onde fores. Eleva a Deus o coração contrito, contemplando entre as luzes do infinito a morada celeste que te espera. Ama, trabalha, crê, luta, porfia e encontrarás a paz de um novo dia, onde a vida é uma eterna alegria. Um beijo grande, muita paz no coração, muita felicidade, muita saúde. Que o Fé continue sendo essa casa abençoada, irradiando para todos os lares, né? Essa mensagem de paz, de amizade, de carinho, né? Para que a gente se dê as mãos cada vez mais e possamos ser um só. Agradeço o carinho e eu senti que é verdadeiro. Eu faço parte do FEA com muita honra, com muita gratidão. Um beijo grande. Com certeza. Você faz parte do FEA, assim. Júlio, mais uma vez, muito obrigado pelas suas colocações. Você fez uma junção maravilhosa entre o tema e a necessidade de melhoramento de todos nós, né? Como espíritos.
não imperfeitos. Eu vou ajustar essa minha fala, eu sempre falo isso, mas não está de verdade. Né? Somos filhos de Deus, somos perfeitos, somos em aprendizado, em espíritos em evolução. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Né? Claro que eu já vou pedir a Vinícius, né, para marcar já, para colocar você semana que vem. Eu Não acho agradeço. possível. Na verdade, a gente faz muita pressa quando recebe um tema, porque ele tem que servir para hoje. Né? Se a gente fosse falar única e exclusivamente do que o espírito vai sentir após a morte, basta eu esperar o dia da morte para eu saber se é verdade. Né? Eu preciso construir o exemplo daqueles que chegaram bem. Então, a doutrina espírita é fantástica, o tema foi maravilhoso, foi um presente que vocês me deram. Eu já estou aqui fazendo meditações de eliminar algumas coisas que, com certeza, vão criar muita dificuldade para mim. Né? E é o processo de iniciar. Beijo grande de todos. Obrigado. Vamos, então, levar nosso pensamento para a nossa prece final. Mais uma vez, Pai, te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade que nos desse de estarmos reunidos virtualmente para ouvir tão sábias palavras, posso dizer. Nosso irmão nos trouxe uma explanação sobre esse tema muito rica, que também, como ele mesmo disse, nos traz reflexões sobre nossa caminhada, sobre as escolhas, sobre nossas motivações, e também nos tocou num ponto muito importante, que é a coragem de olharmos no espelho e identificarmos nossas imperfeições e não alimentarmos aquilo que ainda não está correto dentro de nós. Portanto, Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Que a tua paz e teu amor permaneça junto conosco, ou melhor, que todos nós permaneçamos junto contigo. Muita paz para todos. Pedimos permissão para dar por finalizada, a palestra na tarde de hoje. Que assim seja. Valeu, meninas. Senti o abraço de todos, o carinho, meu querido Mário, Fátima, Andréa, Cláudia, Alcione, Rafael. Um bom friozinho aí à noite. Está começando a esfriar aqui. Um Tá abraço bom. a todos. Até a próxima. Estou aguardando.